apareceu. Olá, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live sobre. E afinal, o que é coaching? Com tanta discussão em Fantástico e revistas e históricas, eu convidei um amigo, Paulo Ventura, parceiro de longa data. Você tem. Já entrou. Você já entrou, né? Estamos transmitindo aqui no Instagram e estamos transmitindo também. Oi, Patrícia! Estamos transmitindo também no YouTube da Transcenderte, né? Então eu estou olhando para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. E esse é Paulo César Ventura, seja bem-vindo, meu amigo Paulo. Há quanto tempo que a gente não conversa e produz algo juntos, mas sobre esse tema, coaching e fronteiras borradas com outras categorias. Oi, Carlos, boa noite. Outras categorias profissionais, não é? Outros grupos de profissionais, a gente já escreveu alguma coisa sobre isso. Em 2016, já tem algum tempo, mas eu acho que a essência continua atual. Paulo, primeira coisa, eu te convido para se apresentar. Me conta, por favor, conta para o pessoal por que você resolveu ser coach. Quem é você? Quem é você? Adivinha que eu quero saber. Bom, meu nome é Paulo César Santos Ventura, eu sou físico, fui professor universitário durante toda a minha carreira profissional e eu terminei minha carreira profissional como professor trabalhava no mestrado de educação tecnológica. Eu fiz o física na UFG e o mestrado em física na UFG. E o meu doutorado eu fiz uma área para ciência da informação e comunicação e na Universidade de Bolonha. Eu gostei muito do meu trabalho como orientador. Eu tenho a impressão, né, que tenho depoimentos dos meus alunos que esse meu trabalho foi muito produtivo. Caiu, Paulo. Você caiu do StreamYard, foi? Sei, assim, como que eu poderia, de uma certa forma, continuar num outro contexto, orientando pessoas. Foi aí que eu cheguei no coaching. E fiz uma formação de coaching, que foi um processo, né? Não é tão simples, é longo. Durou por mais de um ano, né? Eu fiz essa formação no estado de São Paulo. Ô, Fátima, você não está presente no StreamYard. Eu vou ter que mudar Pois é, caiu aqui a internet. Aqui às 8 horas da noite, é claro. Entre 8 e 9, é claro, eu acho que faz alguma mudança. Todo dia cai essa história de repente. Eu vou voltar para o StreamYard. Espera um minutinho. Deixa eu entrar de volta aqui. Se é que eu consigo. Deixa eu entrar no WhatsApp. Ai, Deus do céu. Paulo, vamos continuar só no Insta. Pronto. Simplifica. Certas coisas a gente deve simplificar. Se fica complicado demais, termina dando errado. Está tendo eco ainda, Carlos? Ou não mais? Marinês, seja bem-vinda. Então, você estava contando da sua história profissional. Como é que você chegou no coaching, não é? Pois é. Deixa eu... Também vou fazer uma mudança aqui. Tá, já que você mudou, eu mudo também. Quando eu terminei o meu trabalho, estava me preparando para aposentar, uma das coisas que eu fiquei preocupado é assim, o que eu vou fazer depois? Eu não quero parar, né? Assim, aposentar
é uma premissa, né? Eu fiquei como professor 41 anos, então chegou um dado momento que você pensa em mudar. No meu caso, foi uma mudança de prática profissional, né? E nessa mudança de prática profissional tinha algumas hipóteses, algumas possibilidades. Uma delas era exatamente trabalhar como consultor. Eu abri uma empresa de consultoria, e essa empresa de consultoria eu fazia vários tipos de consultoria. Uma delas era o coaching, para o qual me preparei durante um certo tempo. E a outra era trabalhar com escolas, né? Escolas públicas e privadas, dando orientação de carreira profissional para as pessoas jovens. E também uma coisa que Então, a primeira questão, assim, para você, faz sentido e é incompatível consultoria e coaching? Não, nenhuma incompatibilidade. Um até ajudou a acrescentou bastante na outra, porque quando a consultoria que eu dava era uma consultoria para professores em várias escolas. Eu viajei bastante por Minas Gerais, né? Eu moro em Belo Horizonte, por falar nisso, próximo a Belo Horizonte. E teve um sucesso grande porque eu publiquei um livro falando sobre gestão de projetos nas escolas. Então, em cima desse trabalho... De novo, uma interrupção. Você vê semelhança entre gestão de projetos e o processo de coaching? No meu caso, não, porque eu comecei a trabalhar com coaching para gestão de projetos, né? Principalmente projetos de carreira, projetos, por exemplo, para concursos, projetos de profissionais de longo prazo, né? Então, isso, a gestão de projetos, quer dizer, eu tinha um foco inicial na escola e principalmente para os alunos, e isso me levou também a trabalhar com esses alunos na gestão futura da carreira deles, ou numa preparação da carreira deles. Uma Assim que eles espécie de projeto de vida. Exatamente. Isso ajudou bastante. Eu acho que não há uma... A gente escreveu sobre as fronteiras borradas, né? Talvez seja um pouco isso, mas o processo, a minha formação em coaching me deu uma outra competência, quer dizer, na verdade, ela afinou competências, me permitindo trabalhar de uma forma mais objetiva, mais direta, mais assertiva com essas pessoas, com meus clientes, tanto na escola como fora da escola. Esse processo foi muito rico. Eu defino o processo de coaching, assim como o processo de mentoring, assim como o processo de counseling, assim como o processo de orientação vocacional, assim como o processo de consultoria, processos em que profissionais com qualificações diferentes, mas interessados em apoiar seu cliente a solucionar seu problema, usam ferramentas e desenhos de processos diferentes para poder ajudá-lo a encontrar e decidir a solução da situação que ele deseja mudar. Sair do estado em que está para o estado em que ele deseja ir. E cada um de nós usa ferramentas, algumas parecidas, e algumas coisas são comuns a todos. O processo de comunicação, a arte de fazer pergunta para compreender de que situação se trata daquela pessoa ou empresa que você está realizando uma intervenção, uma interação, não é? E promover uma mudança de mentalidade para que a melhoria contínua seja introduzida como uma filosofia de vida
para reduzir desperdícios em tempo e em dinheiro. Eu acho que todos esses profissionais, de algum modo, exceto consultoria que pode ser muito específica do ponto de vista tecnológico, definir um equipamento, etc. e tal, mas esses processos outros de transformação de comportamento para dar solução a problemas, eles são todos muito próximos. Quando a gente está falando de startup, mentoria de negócio para startup iniciante, você usa um conjunto de ferramentas. Se você está falando para orientar uma carreira, ajudar a pessoa a traçar uma trajetória desejada para a carreira, são outras ferramentas que o coaching vai usar. O mentor de negócios não entra em trajetória de carreira, é fato, não tem. Mas se a gente estiver falando de business coaching, tem interface, tem ferramentas que são comuns, o processo socrático de perguntas é comum, tá certo? Faz sentido isso para você? É assim que conceitua. Eu acho que você tocou na essência das coisas. Veja, você tocou na essência das coisas, porque veja bem, vamos lembrar do nosso trabalho como educadores. Como educadores, se eu trabalhei no mestrado de educação tecnológica, a gente vai consultar as grandes fontes primárias, que são os grandes pedagogos da história. Desde o Jean-Jacques Rousseau, que, aliás, tem um livro que se chama Projeto para a Educação, até passando por Piaget, por Maturana, por Rivaillon, uma série de... o Ausubel, uma série de teóricos. E o que eles têm em comum? Eles têm em comum que a aprendizagem ela se dá quando há uma mudança de comportamento. O Ausubel chama isso de aprendizagem significativa. Só é significativa a aprendizagem se ela induz uma mudança de comportamento. Se você não mudar de comportamento, você não aprendeu nada. Tá? Então, isso, para mim, dava uma garantia muito grande de que, quando eu estava trabalhando com uma pessoa, tanto em projetos, como em coaching, como em consultoria, eu estava tentando estabelecer com ele uma conexão para que ele percebesse essas aprendizagens a partir de suas próprias mudanças de comportamento. Daí isso dá a gente uma certa tranquilidade. Quer dizer, mesmo os teóricos brasileiros como Paulo Freire, lógico, assim, ele é extremamente requisitado, extremamente conhecido, ele toca nos mesmos pontos, inclusive a partir da linguagem. A partir da linguagem. Então, ontem, essa motivação... Você começou a se apresentar e falou como chegou no coaching. Agora eu vou te dizer por que hoje eu resolvi fazer essa live sobre... E afinal, o que é coaching? Não é? Revi até uma micro live de 11 minutos que eu fiz em 2016, explicando esta questão. Não é? Fui rever o nosso artigo, que também é de 2016, sobre essas fronteiras borradas. E essa discussão sobre se coaching tem a ver com mentoria, se não tem a ver com mentoria, o que é isso, o que é aquilo, os problemas de exercício do coaching, assim como tem problemas de exercício em mentoria, assim como tem problemas de exercício na engenharia, porque na origem eu sou engenheira e continuo usando os meus conhecimentos de engenharia nos processos que eu conduzo, tanto de mentoria de negócio, quanto de coaching de negócio, ou de coaching de carreira, de vida. Então, assim, na verdade, o que me incomoda nesse tipo de matéria é um recorte que é feito, e, na minha opinião, um recorte que acaba enviesando o assunto. Você convida um profissional de cada tipo, por exemplo, o psicanalista que lá falou da perspectiva dele, muito suavemente, mas de que escola ele é? Porque eu li um livro... O documentário de ontem, né? A matéria do Fantástico de domingo...
Para mim, ficou uma impressão de que a repórter foi tendenciosa pelas expressões e pela forma que ela perguntava. Eu não sei se era dela isso ou se foi da edição, não sei, não é? De todo modo, me pareceu assim que ela só falava do lado negativo do coaching e sempre perguntando para tentar ver se não estava errado. E todas as outras carreiras que falaram, nutricionista, psicanalista e conselho de psicólogos, etc. e tal, não houve nunca menção a possíveis erros dessas carreiras. Eu fiquei me perguntando o seguinte: lugar onde há humano, nós somos perfectíveis, mas não somos perfeitos. Não conheço uma carreira, qualquer que seja ela, que não tenha alguém que faz coisa feia, que faz coisa errada e que faz coisa pouco generosa. Não é? Sim. E para isso é que existem leis da sociedade para punir as pessoas que, digamos assim, fogem do código de ética. O Carlos está dizendo que a repórter foi até certo ponto capciosa. Pois então, Carlos, Carlos, gostaria que você conhecesse Paulo. Eu não tenho como chamar você, não. Me ensine a usar essa tecnologia, porque Paulo é um amigo querido, Carlos também é um amigo querido, Carlos é coach também, tá certo? Também engenheiro. No Facebook, com meu nome, ou no Instagram, PC Ventura, estou lá. Mas nos encontramos. Fazer a gente falar junto aqui, mas eu não sei fazer isso, Carlos. Valéria. Então, assim, o que eu percebi ontem, assim, por exemplo, com relação à psicanálise, eu sou psicanalista formada pela escola, pelo Instituto de Clínica Psicanalítica da Escola Brasileira de Psicanálise. É uma escola lacaniana. Eu estudei bastante Lacan, Freud, e eu amo a psicanálise, sou grata à psicanálise. Ok, Carlos, obrigada. Beleza. Então, assim, eu estudei bastante. Eu me lembro de ter lido um livro da coleção Primeiros Passos. Eu adoro esses livrinhos da coleção Primeiros Passos. Eles são simples e dão uma visão bem completa dos assuntos. Sobre o movimento psicanalista no Brasil. Quando a psicanálise chegou no Brasil, tá certo? Várias escolas, as escolas têm esses embates conceituais entre elas, mesmo dentro de uma categoria. Assim como a gente percebe isso existindo no coach, assim como existe entre os mentores de negócio. Há uma discussão, por exemplo, agora no próprio LinkedIn, de troca de artigos, sobre o papel do mentor de negócios, se deve ser remunerado ou não. Eu acho que deve, porque conhecimento tem valor e produz valor, tem que receber esse valor de volta. A contribuição tem que ser tangível e no presente, não pode ser só simbólica e intangível, não é? Então, todas as digamos assim, categorias profissionais têm suas questões internas, intrínsecas, e de disputas de isso, Carlos, obrigada, entre linhas de atuação dentro da medicina. É um médico que é mais para cirurgia, o outro que é mais para clínico, e o homeopata, por exemplo, para dar um exemplo. Então, assim, todas as carreiras. A gente está careca de ver notícias de médicos e de outros profissionais que são desrespeitosos com seus clientes em vários aspectos. Então, a matéria, me parece que ela não colocou a questão no lugar onde deveria ter colocado, entendeu? Na minha opinião, foi uma matéria enviesada. Por isso me motivou a fazer essa live. Eu sou engenheira e me orgulho de sê-lo. Eu sou professora universitária e me orgulho de sê-lo. Eu fui treinada para ser gestora pública, fiz MBAs e atuei como gestora pública e me orgulho de sê-lo. Fui uma gestora pública extremamente eficaz e eficiente no que tinha que fazer. Eu me orgulho de ser coach e me orgulho de ser mentora de negócios. Eu não acho que são coisas conflitantes. Pelo contrário, o que eu percebo é que cada digamos assim, nova abordagem que eu pude adotar... Oi, Paulinha!
me ajudou a ter mais ferramentas para apoiar os meus clientes, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, a solucionar seus problemas, os seus desafios. Né? Então, assim... Isso, talvez, assim, a gente tem que pensar também que esse métier de coach, ele é muito recente, né? Recente no mundo, recente no Brasil. Claro que treinadores existiram, mestres de ofício, é uma coisa longa, mas o coach, nessa concepção que a gente trabalha hoje, ele é uma profissão, quer dizer, nem vou falar profissão, um ofício, né? Bastante recente no Brasil, começou em 2002, 2003, 2004, por aí, né? Quer dizer, não é muito antigo. E a gente Carlos tem uma... já está seguindo você no Instagram, e o Carlos disse que já está seguindo você no Instagram. Eu estou vendo aqui, estou lendo também. Falou, Carlos, a gente vai se encontrar aí. E houve uma explosão, né, no Brasil, e isso é uma coisa que aconteceu, assim, é meio inevitável quando tem ofícios novos como esse, métiers novos, e a gente passa por uma... Quer dizer, são criados cursos cuja formação não é lá muito, vamos dizer assim, não é muito adequada, são formações rápidas. Mas você pensar, por exemplo, o coach treinador de futebol, por exemplo, ele não é necessariamente um jogador de futebol de sucesso, né? Ele não é, às vezes nem foi um jogador de futebol. Mas ele se prepara muito para fazer o seu trabalho, né? Ele começou, na verdade... A gente vê uma proliferação grande. Uhum. Eu não discutei. Que eu saiba, ele começou assim, a ganhar espaço com o Tim Galloway. Ele era um treinador de tênis que foi perceber a importância da motivação e do empoderamento do atleta para que ele pudesse manter o seu desempenho. Por isso é que está sempre ligado a desempenho. Hein? E foi aí que ele começou a trabalhar, foi aí que a coisa surgiu. E depois alguns empresários começaram a perceber que essa técnica poderia ser muito útil também no desempenho dos funcionários nas empresas. E foi aí que a coisa... Está sem som, ele disse. Está sem som? Está sem som, Carlos? Você está ouvindo? Eu estou te ouvindo, Paulo. Você está me ouvindo, Paulo? Estou te ouvindo. Carlos não está ouvindo a gente? Stephanie, você está ouvindo? Bom, eu não sei o que fazer, porque o som está ligado. Você me ouve, Paulo? E eu também te ouço. Sim. Olha, a Valéria também está ouvindo. E a Stephanie também. Então, vamos seguir. Carlos, acho que foi probleminha aí na sua internet. Bom, então, assim, olha, nessas questões, com relação à matéria, que eu gostaria muito de pontuar. Primeiro, o recorte e a escolha dos personagens para descrever a situação. Acho que... obrigada, Carlos. Eu acho que foi enviesada. A forma de perguntar e as conclusões. Palavras que são tratadas, alto desempenho, se ela fosse ver a história, ela ia entender por que alto desempenho está tão associado ao coaching, porque ela começou na sua origem aí. Essa é a origem do coaching, produzir alto desempenho nos atletas. Naquela época, a expressão histórica coach tem a ver até com o transporte de universitários lá atrás, na Inglaterra, que não é o caso. Mas, assim, recente, mas é recente mentoria de negócios também. E também tem essas discussões. Eu acho assim que todas as vezes, a partir das quais a gente saiu do paradigma da razão, começou o paradigma de movimento da qualidade, em que você começou a buscar excelência, redução de desperdício. Isso precisou mudar mentalidade e comportamento. E aí isso levou a introduzir
a perceber que você precisava, digamos, dar conta de outras dimensões do ser humano que não tratá-lo como uma máquina, que ele tinha que pensar e sentir para poder agir direito. E aí várias possibilidades de atuação. Você quer um exemplo de coach muito interessante, que era um treinador de esporte também? O treinador do Guga. O treinador do Guga, ele ia muito além do treinador do esporte, né? Claro. Ele deu conta, falando isso, que ele usava programação neurolinguística com o Guga para ele se empoderar, se sentir enriquecido, né? Emocionalmente motivado, e foi isso o grande fator das vitórias que ele teve, que chegou a ganhar Roland Garros 3 vezes e muitos outros prêmios. É um exemplo clássico de como que esses ofícios estão juntos e misturados, né, vamos dizer assim. No Brasil teve uma proliferação muito grande desses cursos, né? Isso me incomodou na época bastante, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa busca pelo exótico, se é que a gente pode falar assim, é uma coisa que é passageira. Nós estamos vivendo crises de profissões, de profissionais, né, muito grandes, crises financeiras, e nessa época a gente vê muitas coisas acontecendo que são estranhas, né, aos diversos ofícios. Mas, eu diria que a gente está num momento de mudança, de transição e de, digamos assim, integração de uma série de conhecimentos, com a necessidade de ver sistemicamente tudo isso. Então, essa visão sistêmica integrada, às vezes, incomoda a pessoas que estão acostumadas a ficarem pensando só dentro de um certo quadro referencial, não é? Para não dizer no seu quadrado. Exatamente. Você sabe que a gente na universidade, nos nossos cursos, na minha orientação, por exemplo, que há uma diferença muito grande entre formação e profissão. Que você, um pouco, você vai seguir aquela sua formação rígida que você fez de um curso universitário o resto da vida. Nós somos exemplos disso. Você é engenheiro, eu sou físico, né? A nossa formação não é uma, mas o nosso exercício profissional ao longo da vida vai se modificando. Eu lembro que eu li um livro em francês, quando eu estava morando na França, que o cara faz uma pergunta muito séria, né? Assim, que profissão você estará daqui a 10 anos? Provavelmente todas as profissões que a gente conhece hoje a gente muda. E olha quantas que não deixaram de existir. Né? Muitas profissões deixaram. Quem está preparado para essas mudanças profissionais que vão ocorrer ao longo da sua vida? Porque quem não tiver hoje, quem não tiver, eu ministro uma oficina no Sebrae, eu sou instrutora do Sebrae. Né? Eu ministro uma oficina no Sebrae exatamente sobre profissões do futuro. Exatamente, para estudantes universitários e estudantes do ensino médio. E quando eu era professora, já existe muitos anos, eu li um artigo, já não me lembro do autor, que dizia que a gente mudaria pelo menos 4 vezes de exercício profissional ao longo da vida. Agora, o fato de você mudar de exercício profissional, primeiro, não faz você negar suas origens. É um processo acumulativo de ferramentas e experiências que só ampliam. Quanto mais eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim: o tamanho de mundo, do tamanho da visão de mundo de um ser humano é proporcional ao número de conceitos que ele articula. Quanto maior for a sua lateralidade em termos de articular vários conceitos, mais você vai estimular seu cérebro a fazer sinapses e você vai se preparar melhor para dar soluções aos problemas. Porque os problemas cada vez mais são complexos e requerem uma visão mais ampla, mais sistêmica e mais integrada.
isso foi sempre o que me moveu a circular. Eu terminei a tese de doutorado em avaliação de qualidade de serviço e percebi que a questão da decisão, do desejo de mudar ou não mudar, era muito importante. Aí eu fui estudar comportamento, psicologia social, percepção, uma série de questões, e fui fazer a formação na psicanálise. E eu vou vendo que todas essas ferramentas, depois fui buscar o coaching. Por que eu chego no coaching? Porque também estava me aposentando e ainda com potência para devolver à sociedade o conhecimento que eu acumulei até aqui. E conversando com uma amiga muito querida, ela disse assim, olha, ela era do banco do BNDES, ela trabalhava no BNDES, era na presidência, né? Ela falou assim, olha, no banco estão chegando um processo chamado coaching. Você conhece? Exatamente, Valéria. Quanto maior o seu universo, maior a sua percepção do mundo e suas possibilidades. Perfeitamente. Eu absolutamente concordo com isso. E por isso eu acho que, eu sempre falo para os meus alunos, coloquem na sua cartola de mágica para lidar com o aprendizado da vida o maior número de tipos de coelho que vocês puderem. Branquinhos, coloridos, cinzas, pretinhos, porque você nunca sabe exatamente que tipo de desafio você vai enfrentar. E para que você possa estar mais bem preparado, você deve... eu falava isso para eles, eu fui professora da UFRJ há 15 anos, e eu falava assim, olha, caixa de máscara é muito importante, porque a vida é uma escola, gente. A gente vem para esse planeta para aprender. O permanente é mudança e desafios para a gente superar. Se é assim, o que a gente tem que ter é muitas generalistas com capacidade de atuar como especialista. Exatamente, Carlos. A gente tem que ser generalista. Todas as funções, todos os trabalhos, todas as conversas, o mundo é interativo, né? A gente carece dessa interação. Nós estamos sofrendo isso agora, nós que somos interativos, não hiperativos, né? Nós estamos sofrendo com o isolamento social. Né? Inclusive, assim, o ano passado eu não atendi praticamente ninguém, né? Porque, assim, eu gosto da conversa face a face, né? Eu gosto mais da conversa face a face do que mediada pelo celular. Mas, assim... Pois eu me adaptei, eu já vinha trabalhando. Nós fizemos uma parceria de muitos anos, 5 anos seguidos, estudávamos juntos toda semana, não é, Paulo? E pela internet sempre, e eu já estava acostumada a trabalhar com a internet e isso não me incomodou, sabia? É claro que eu estou sentindo falta de abraçar as pessoas, sobretudo as pessoas próximas, não é? Sinto falta disso, sem dúvida alguma. Mas eu digo assim, trabalhar na internet, para mim, é um caminho sem volta, como diz o Carlos, e que é prazeroso. Eu gosto de poupar o tempo de deslocamento para poder produzir mais, para poder ler mais e me preparar melhor para as tarefas que eu tenho que dar conta. Então, assim, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Eu me desliguei com essa história, não, mas ainda são 20, 40, temos tempo. Então, assim, pensando lá nos personagens, acho que faltou variedade. Faltou olhar criticamente para todos os tipos de profissão, não apenas para uma. Faltou conexão entre as palavras e os recortes descontextualizados, sem explicar por que este tipo de profissional cuida desse tipo de solução de problema, tá certo? E que não é o único. Então, assim, na verdade, todos os profissionais, todos os ofícios, todos estão solucionadores de problema, cada um de um tipo. Não é? Bombeiro vem resolver os canos ou apagar incêndio, dependendo de que bombeiro a gente esteja falando. Mas 4 horas é muito, Carlos. A gente começou uma hora e eu acho que para esse assunto está de bom tamanho. Acho que a ideia era, de fato, definir de forma clara que tinha um processo de transformação empresarial. Só um minutinho. Seu som está saindo muito baixinho agora. Eu vou colocar um fone aqui para ver se melhora, tá? Tá.
Continua. Isso. Sim. Uhum. A oscilação da internet é uma encrenca. Melhorou muito, tranquilo. Então vamos lá. Então, assim, na verdade, para mim, e eu acho que essa é a definição das entidades tipo a ICF, Sociedade Brasileira de Coaching, etc. e tal, que é um processo que permanece, digamos assim, que apoia a pessoa sair, ou a pessoa, o profissional ou a empresa saírem do estado A em que se encontram, num certo contexto, para chegarem no estado B que desejam, com o menor tempo e recursos psíquicos e de outra ordem envolvidos no processo. É uma lógica de redução de desperdício, de melhoria contínua e de métricas para avaliar isso. Você tem que, digamos assim, alguém está falando salve PC para você. O João Galbo, um músico de São Paulo, meu amigo, falou Galba. Maravilha. E isso é que eu queria que a sociedade, de algum modo, não ficasse com essa confusão de que é uma coisa que tem gente que abusa do outro, que não sei o quê. Quer dizer, a bondade, a beleza e a equanimidade são valores que eu creio serem buscados por todos os humanos de bem, em qualquer que seja. Eu prefiro. Eu estou bem, estou te escutando. Eu dei aula muito tempo, muitos anos, para engenheiros, né? Formei muitos engenheiros. E eu dava aula exatamente de desenvolvimento de projetos, né? Na engenharia, em tecnologia. E lá eu me deparei com um conceito que é muito usado por vários formadores de engenheiros, na Unicamp, na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Belo Horizonte, que é o conceito de tecnologia social. Tá? O que é a tecnologia social? A tecnologia em si, ela se define não como ciência, mas como uma metodologia que usa conceitos que são oriundos tanto da ciência quanto da arte. Né? De um certo modo, a tecnologia está entre ciência e arte, e algumas pessoas chamam de ciência da técnica. Né? Tem algumas definições, tem várias definições de tecnologia, tem alguns que preferem chamar de ciência das técnicas, e outros como alguma coisa, um processo de inovação, de avanço, que está entre a ciência e a arte. Tá? Eu gosto muito desse conceito, tecnologia entre ciência e arte, que usa processos e ferramentas e conhecimento que vem de todas essas áreas. E no caso da tecnologia social, é colocar a inovação tecnológica a serviço da sociedade, né, para atender demandas sociais. E era essa formação que eu dava para os meus alunos. Qual que é o papel do engenheiro? Nada mais do que atender demandas sociais. E onde você vai buscar suas ideias de inovação? Na rua, lá fora, né? Fora claro. do seu contexto, né? Na sociedade. E a tecnologia social é colocar essa tecnologia a serviço da sociedade para o bem-estar social, e não necessariamente só para o bem-estar do lucro, do capital. Né? Então dá uma distinção que é muito clara. Aí você traz o conceito de negócios de impacto, que é com que eu trabalho na mentoria de negócios, tá certo? Que são os negócios de impacto, que são negócios que se preocupam com contribuir para o alcance de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, um dos 17 atuais, não é? Com mais de 200 metas, com essa consciência cada vez maior de que a gente precisa preservar a vida, preservar o planeta e ter responsabilidade socioambiental. E por falar em responsabilidade socioambiental e por falar em responsabilidade, esse era outro ponto que eu queria destacar, que até escrevi hoje no meu artigo no LinkedIn. E depois já fiz uma revisão
é importantíssimo, tá certo, na minha visão, que as pessoas, ao procurarem um profissional, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista profissional, para apoio profissional ou apoio pessoal, que eles procurem ser criteriosos em suas escolhas. Que se informem Exatamente. sobre a formação sólida ou não dos profissionais que eles estão se aproximando, a experiência em resolver aquele tipo de problema e a sua integridade, para além da empatia que tem que ter entre um profissional que vai trabalhar com transformação, facilitar uma transformação, então tem que haver empatia entre o cliente e o profissional, mesmo sendo uma empresa contratada. Empatia, tudo isso, né? Exatamente. Então essas questões eu acho que são tão básicas e elas não foram tratadas naquela matéria. A Rede Globo é meio desconectada até com ela mesma, né? Porque a gente escuta na CBN, por exemplo, na rádio, tem um jornalista das manhãs, né, o Milton Jung, que sempre no final de semana ele faz entrevista com profissionais os mais diversos da área de recursos humanos, da área de inovação tecnológica e muitos da área de coaching, né? E as perguntas dele são muito incisivas. Ele recebe respostas que são importantes, né, que respondem a essas questões que eles mesmos colocaram ontem, né? A Rede Globo teve até uma novela, né, que surgiu. Eu não assisto novela, mas eu ouvi as pessoas comentando, que tinha um personagem que era coach, né? E houve muito comentário e, inclusive, contribuiu para o aumento da demanda de formação. De repente, uma quantidade enorme de gente queria ser coach por causa da novela. Então, tem uma desconexão dela com ela mesma, né? Ela é uma empresa enorme, cheia de partes, cheia de concessões, de concessionárias. Então, assim, coisa parece que é mal elaborada internamente, né? O programa de ontem foi muito estranho. Eu diria assim, eu só assisti, o Carlos está dizendo que foi uma novela que tinha um coach ericksoniano e era uma advogada. Eu não assisto novela também, e também não assisto Fantástico. Eu estava aqui fazendo meus afazeres e recebi uma série de mensagens, porque houve uma chamada no início e vários clientes e vários amigos escreveram, mas vários, não foi pouco, não. Bem uma meia dúzia de pessoas, tá certo? Aí eu falei, bem, então eu vou assistir, né? Porque esse negócio chamou, porque foi tão imediato, a forma como foi feita a chamada, eu não vi a chamada, provavelmente foi impactante, porque as pessoas buscaram avisar, você vai ver, você viu, sabe? E aí eu fui assistir. Aí eu estou falando da matéria. Eu acho que assim, a emissora, como emissora, claro que tem responsabilidade maior sobre a edição do que é feito. Mas eu acho que também tem as questões profissionais, sabe? A gente, quando está exercendo uma profissão, ou qualquer coisa, a gente, quando está vivendo, a gente deve procurar ser o nosso melhor e buscar o positivo das coisas. E eu acho que o papel do jornalismo investigativo é importante. É importante denunciar coisas mal feitas, importantíssimo. Acho que ajuda muito em uma série de questões, mas tem momentos que a gente fica assim, qual era a intenção dessa história? De fato, a quem está servindo essa matéria? Essa que ficou a pergunta para mim, pergunta que não quer calar e que eu não sei responder, entendeu? Eu também não sei, não. Porque voltando àquela questão da tecnologia social, Fátima, só para dar um fechamento naquela história, eu então enxergo o coach como uma tecnologia social, que ela é trabalhada para acelerar processos, acelerar mudanças de comportamento, mas tendo como pano de fundo o bem-estar social, quer dizer, as questões da sociedade e as questões ambientais, mas assim, colocando o homem, o ser humano, como alguém que está dentro desse ambiente. Né? O meio ambiente não é aquele lá fora, não. É aquele aqui dentro da gente, que começa aqui dentro da gente.
Então, esse processo de acelerar o desenvolvimento, não é? Também está presente na mentoria de negócios e na mentoria. É sempre para acelerar e deixar, digamos assim, encurtar tempos e evitar desperdícios, tanto de tempo quanto de recursos. Esse é o princípio da mentoria de negócios, não é? É o princípio de uma série é um princípio de atuação, eu acho que, da vida, não é? Por que a gente vai desperdiçar recursos em qualquer atividade humana? Então, assim, eu acho que essa colocação da tecnologia social é importante, mas todas essas, digamos assim, atividades são tecnologias sociais. São tecnologias sociais. São tecnologias sociais. Você tem um método estruturado, uma metodologia estruturada, você trabalha comportamento, você trabalha objetivos. Agora, tem uma diferença que eu faço entre as terapias de comportamento com mudança de mentalidade e de comportamento para futuro. Porque as terapias de comportamento, para tirar disfunções comportamentais, do ponto de vista psíquico, elas vão fazer uma arqueologia do passado, que não é a tarefa nem do mentor de negócio, nem do coaching, nem de nenhum desses profissionais. A gente trabalha com o comportamento numa outra dimensão. E, inclusive, creio que é muito benéfico quando muitos dos meus coaches e dos meus mentorados têm terapeutas. E isso, o trabalho não é conflitante. São complementares. E é muito comum quando a gente começa a trabalhar com coaching, a gente, em função da proximidade, da conversa que vai se desenvolvendo ao longo das semanas, a gente perceber essas disfunções e encaminhar ele para o psicólogo, né? Eu já fiz isso mais de uma vez, né? É muito comum a gente perceber isso. Pelo menos a gente tem uma certa experiência, uma vivência que nossas carreiras anteriores, né, nos dão, que é de estar, né, como professores, o professor é um profissional da escuta também, né? E é um profissional da escuta, com uma outra, mas numa outra dimensão, que é da formação para depois, da formação para o futuro. Quer dizer, nós estamos preparados a orientar nossos alunos para exercer uma atividade profissional e sobreviver nessa atividade profissional daí para frente, né, uns anos após. Mas ela se baseia fundamentalmente na escuta. E com responsabilidade. Se baseia fundamentalmente na escuta. A escuta atenta e a pergunta, o método socrático de perguntar, fazem parte do processo de comunicação desses profissionais que atuam em processos de transformação, com tecnologias diferentes. Eu acho que é isso. Você gostaria de colocar alguma coisa a mais? Sim, só o que eu estou fazendo hoje, né? Hoje então, o que você anda fazendo hoje? Eu estou trabalhando muito com numa outra dimensão, né? Aproveitando que a gente está ficando mais coroa, mais maduro cada vez mais. Mais né? experiente, mais experiente. Aprendeu a ressignificar os fracassos, né, do passado. Eu estou com uma questão na cabeça que o que eu ainda tenho a perder, tá? E eu trabalhei várias dimensões sobre isso, sobre as perdas, né? Mas a partir da perspectiva de que eu agora tenho tempo. Então posso trabalhar bem as minhas perdas, tá? Então, eu estou escrevendo um livro que estou falando sobre essas questões, né? Sobre as perdas e como que a gente pode ressignificar essas perdas e viver muito melhor daqui para frente a partir de determinadas escolhas, de novas escolhas, que a gente começa a fazer a partir de agora, né? De escolhas. É isso. E escolhas o mais responsáveis possíveis, não é? Com critérios. Mas levando em consideração uma perspectiva de que a gente ganha muitas coisas, né, com a idade e perde outras, né? Mas trabalhar principalmente
os ganhos que a gente tem a Não, partir de agora. não é possível viver, não é possível. Vida é movimento. Sempre Não é movimento. possível, sempre, desde sempre. E para que a gente se movimente, qualquer que seja o movimento, você é físico melhor que eu, sabe? É preciso que tenha vazio, é preciso que tenha perda. Não dá para ter exatamente, não dá para ser completo, compacto. Tem que ter articulação, a matéria vibração. É compacta, né? A matéria sólida não é compacta, é cheia de buracos, cheia de vazio. Exatamente. Então, assim, não há como viver, e toda escolha implica renúncia. Eu acho que aprender a lidar com isso é aprender a bem viver, não é? Exatamente. E essa é uma das tarefas que a gente ajuda as pessoas a suportarem a doce dor de existir. Isso mesmo. Que ótimo. Um bom fechamento da questão. Eu acho que é isso. Mas olha, Paulo, foi ótimo voltar a conversar. Eu estava com saudade das nossas conversas, viu? Vamos fazer isso mais frequente. Adorei depois que o Carlos contribuiu. Depois do Covid. Vamos encontrar em Tiradentes, porque eu tô louca para conhecer Tiradentes se não foi lá. Vai você com Valéria e eu me encontro com vocês lá. Tá bom. Né? Tá legal. E Carlos contribuiu muito, muito obrigada, Carlos. Obrigada à audiência que esteve aqui conosco interagindo. Muitíssimo obrigada. Eu espero que, fazendo um fecho, que a sociedade brasileira trabalhe mais, aproveite mais os recursos disponíveis no que eles têm de melhor e saiba ser filtro, tá certo, para as práticas que não são adequadas, para educar essas pessoas ou até punir caso o tipo de equívoco seja grande, mas de uma forma generalizada para qualquer tipo de ação do cidadão brasileiro, tá certo? Que a gente possa correr atrás do bem, do bom e do equânime para que essa sociedade se desenvolva cada dia mais. E a gente está dando a nossa contribuição. Né? Vamos lá viver a nossa doce dor de existir. É isso aí. Tchau. Um beijo para você. Tchau. Tchau. Até breve. Tchau. Até breve. Desligando. Como é que eu te digo?